A paz do Senhor Jesus, amados. Domingo, começando mais uma live, buscando a Deus, a direção de Deus, a orientação do Senhor, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma o homem. E no final, uma oração. Quero falar hoje sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. As pessoas, elas são guiadas hoje pelo que acham, pelo que pensam. As pessoas são guiadas hoje pelo que querem e se esquecem que a sensibilidade espiritual, o se consagrar a Deus, o se humilhar a Deus vai ser a melhor forma para que o Espírito Santo ele fale e a gente esteja sensível, atento àquilo que ele quer falar, para obedecermos à vontade dele e cumprirmos a sua vontade. O cristão não vive mais a sua vontade, mas a vontade daquele, na realidade, não só o cristão, todo ser humano vive a vontade daquele que o ser humano serve. Nós obedecemos a quem servimos. Nós obedecemos a quem servimos. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, estão servindo ao diabo. Por isso são escravos do pecado. O senhor deles é o pecado, é o diabo, é o mal. Por isso que eles se inclinam, eles fazem. Por isso que você encontra pessoas que, depois de pecar, depois de errar, elas dizem: eu não queria fazer isso, eu não queria beber, eu não queria ver pornografia, eu não queria fumar, mas é mais forte do que eu. É porque aquela pessoa é escrava, e o escravo tem que fazer o que o senhor dele manda. Se nós somos de Deus, se nós nos entregamos verdadeiramente a Deus, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha inclinação é espiritual. Eu tenho um Senhor a quem eu devo satisfação e obediência, que é Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas é o que Deus acha, o que Deus quer, o que Deus pensa, qual é a vontade dele. Se os cristãos fossem de fato servos de Deus, tudo eles iriam fazer, qualquer decisão eles só iriam tomar baseado naquilo que Deus quer. Qual a vontade de Deus para isso? Um jovem que é guiado por Deus, ele vai agir de acordo com o que Deus fala. Vai começar um namoro: Senhor, é hora, é de ti, é essa pessoa, o Senhor se agrada, essa conversa é tua, esse ambiente que eu estou é teu.
Uma amizade que começa a se aproximar de você, você vai consultar a Deus, tu estás nisso, Senhor é de ti, tu estás se agradando. Um negócio que aparece para você, que pode ser o negócio dos sonhos. Você vai dizer, Senhor, tu estás nisso, tu queres isso para mim, o Senhor me dirige, o Senhor é comigo nisso, eu não quero errar, eu não quero te desobedecer, eu não quero entristecer o teu Espírito Santo. Mas o que vemos são pessoas agindo por impulso, eu sou a si mesmo, eu não tenho satisfação a dar a ninguém, eu escolho o que eu quiser, eu namoro com quem eu quiser, eu ando com quem eu quiser, eu faço a faculdade que eu quiser, eu faço o curso que eu quiser, eu ando com quem eu quiser. Dentro da igreja, servo de Deus, é assim que pensa um crente, um cristão, um servo do Senhor, alguém cheio do Espírito Santo? Não, isso não é atitude, não, de servo de Deus, de cristão. Tudo tem que ser feito com ordem, com decência. Tudo tem que ser feito com oração. Tudo tem que ser feito na direção do Espírito Santo. Tudo, 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 tudo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tudo, consulte a Deus. Consulte a Deus. Consulte a Deus. Senhor, toma a frente. Senhor, toma a frente. Senhor, vou no comércio, toma a frente. Senhor, vou pegar essa condução. Senhor, toma a frente. Senhor, vou comprar essa roupa. Tu estás se agradando? É essa roupa que o Senhor quer? É essa loja que o Senhor quer? Senhor, toma a frente. Toma a frente, meu Deus, do mercado que eu vou fazer as compras. Toma a frente, Senhor, do carro que eu vou comprar. É a hora, é o momento. Devo comprar outro, devo trocar, devo permanecer. O Senhor se agrada. Compra uma moto, compra uma bicicleta, compra uma casa, compra um terreno. Faça esse investimento, Senhor, Senhor, toma a frente. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Não é isso, irmã Aline? A paz do Senhor Jesus, irmã Aline Correia. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aqui a gente já separou os que são dos que não são. Pessoas que se dizem de Deus, pessoas que se dizem cristãs, elas andam do que acham, do que pensam, não oram, não consultam a Deus, não estão nem aí. Tem gente que nem sabe quem é o Espírito Santo, mas está dentro da igreja. Essas pessoas não são filhos de Deus. Porque os que são guiados, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A pessoa faz as coisas sem consultar Deus, toma a decisão sem consultar Deus, anda sem consultar Deus e diz que é filho de Deus? Não, só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Jesus, ele disse, o Senhor disse em João 14, 26, João 14, 26, o Senhor disse assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Jesus fez a promessa da vinda do Espírito Santo, o Consolador, que iria nos ensinar e que iria nos lembrar e que iria nos guiar em toda a verdade. Jesus, ele foi para o céu e enviou o seu Espírito Santo, quando em Atos 2 tem a descida do Espírito, a vinda do Espírito Santo permanentemente sobre a terra, sobre os servos, sobre os filhos de Deus. Quem é filho de Deus tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Nós somos morada, habitação. Deus não faz visita, Deus habita em nós através do seu Santo Espírito, se é que somos filhos de Deus, se é que temos uma vida no altar. Não confunda estar na igreja em ter Cristo, ter o Espírito Santo habitando em nós, porque o Espírito Santo não habita em quem fuma, o Espírito Santo não habita em quem bebe cerveja, o Espírito Santo não habita em quem vê pornô, o Espírito Santo não habita em quem tem boca suja, quem é fofoqueiro, o Espírito Santo não habita em quem é 71, o Espírito Santo não habita quem tem o coração sujo, cheio de ódio, cheio de mágoa. O Espírito Santo não habita em um corpo, em uma mente suja. Não habita. Por quê? Porque o Espírito é santo. E se ele é santo, ele só vai habitar em quem está buscando ser santo, buscando a santidade, inclusive sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o Consolador, que é chamado de Ajudador, que é o Paracleto, que é o Espírito Santo, Jesus diz que o Pai enviará em meu nome, e ele ensinará e vos lembrará de tudo o que eu disse. Não é isso, irmã Elizabeth? Então, há uma necessidade de viver guiado pelo Espírito Santo. Há uma necessidade de viver controlado, exatamente aí, ó, o que a irmã Aline comentou. Peço todos os dias ao Espírito Santo para tomar o controle da minha vida. Temos que estar sensíveis, atento. Alguém vem fulano, diz assim, você respira, pensa, Senhor, o que eu faço? Espírito Santo, qual decisão eu tomo? Gente, a intimidade com Deus é tão séria que alguém te convida para ir no aniversário, você tem que consultar Deus. Tem que consultar Deus, Senhor, e aí? Vamos? Não é nem assim, né? Eu vou? Não. Vamos ou não vamos? Essa comunhão com Deus abre uma porta de emprego para você, 2, 3. Espírito Santo, qual? Senhor, qual? Aparece uma oportunidade de inegável, uma oportunidade, uma bênção que vem para você, inegável, mas você diz, Senhor, é de ti, eu faço, não faço? Não é isso, meu Maurício? Paz. Estamos falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo. João 16, 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido,
e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ou seja, já veio porque Jesus já foi para o céu naquela época e o Espírito Santo veio sobre a terra. Atos 2. Ele vos guiará a toda a verdade. Então você já tem aqui o entendimento que o que é mentira, o Senhor não faz parte. A mentira não vem de Deus. O pai da mentira é Satanás. As pessoas que andam com mentira é o diabo que as guia. Já está vendo aqui, ó, a diferença. Ele vos guiará a toda a verdade. É mais do que essa verdade que é a verdade maior ainda, que é a verdade de Deus, que é a verdade verdadeira. Ele vos guiará. Por isso que um cristão não anda com mentira. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não tem duas histórias, duas conversas. Ele é verdadeiro, verdadeira. Uma serva do Senhor, um servo do Senhor. Você imagina se os que se dizem crentes, cristãos, vivessem na verdade. Teria algum político cristão complicado por aí agora? Teria algum escândalo pastoral se os pastores andassem na verdade? Teria algum escândalo no meio dos obreiros se os obreiros andassem na verdade? Teria algum crente dando mau testemunho se andasse na verdade? Então tá aí, ó. Né, irmã Silvânia? Deus abençoe. Então, quando o Espírito, João 16:13, quando o Espírito da verdade vier, já veio, Atos 2, os guiará a toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e lhes anunciará o que está por vir. Deus, ele mostra, irmã Luciara. Deus, ele dirige. Deus, ele revela, irmã Elizabeth. Deus, ele diz o que está para acontecer. Quantas das vezes Deus fala, vai orar. Ora pelo fulano, né, irmã Aline? Ora, né, irmão Maurício? Olha, tem gente que mente com uma facilidade que só a misericórdia, que não está em Cristo, vai nas armadilhas do inimigo, exatamente. A mentira não é de Deus, a mentira é do diabo. Deus não habita num corpo de alguém mentiroso. E, infelizmente, tem crente que a gente não confia, porque é mentiroso, mentirosa. Tem duas conversas, tem duas falas. Não deveria ser assim, deveria ser o seguinte: é crente, fica em paz, pode confiar, mas não dá. Essa é a verdade. Glória a Deus, hoje me sinto muito bem, pois eliminei a mentira da minha vida, só falava, né? Agora só fala a verdade. É isso aí, tem que falar a verdade. Isso aí, irmão Maurício. Temos que falar a verdade. Temos que lutar pela verdade. Em espírito e em verdade. Olha só, em espírito e em verdade. Não é isso, irmã Adriele? Então, a mentira é do Satanás. Ele é o pai da mentira. Todo mentiroso serve ao diabo. Todo que mente. Então, Deus é santo, ele não vai habitar, não vai andar com quem mente. Gálatas 5,16. Gálatas. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência
da carne. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Significa que se você andar no espírito, viver em espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. As concupiscências da carne é os desejos da carne. A nossa carne não quer orar, mas quem anda no espírito ora. A nossa carne não quer estar na live agora às 6 da manhã, quer? A nossa carne? Ih, que guerra, que luta. Hoje não, hoje não. A nossa carne não quer, mas o nosso espírito nos conduz a vir para a live. A nossa carne não quer ir para a igreja hoje, o Espírito Santo nos conduz a ir para a igreja. A nossa carne não quer ler Bíblia, nós vamos ler a Bíblia porque somos guiados pelo Espírito Santo. A nossa carne não quer que vivamos num casamento fiel a uma pessoa, um namoro direito, uma vida correta. A nossa carne não quer viver limitada a beber só água ou um suco ou um refrigerante. A nossa carne não quer comprar e pagar. A nossa carne não quer falar a verdade. A nossa carne não quer que a gente fique restrito a não falar palavrão. A nossa carne não quer isso. A nossa carne não quer que a gente fique limitando os nossos olhos a não ver uma besteira, a não ver isso. A nossa carne não quer nada de Deus, mas o nosso espírito, o Espírito de Deus que habita em nós, faz a gente resistir às tentações, faz a gente andar direito, faz a gente falar a verdade, faz a gente congregar, faz a gente orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, porque somos guiados pelo Espírito de Deus. Não somos melhor do que os outros que estão com a cara na lama, não. Não somos melhor do que aquele que está lá na macumba, na feitiçaria, drogado essa hora, num domingo como esse, chegando alcoolizado, não é, pesado, sendo carregado. Não somos melhores do que ele, não. A diferença é que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. São escravos do pecado. Pergunte a alguém que acaba de beber, que acaba de se prostituir, que acaba de fumar, se drogar. A pessoa mesmo diz, ela até chora, eu não queria beber, eu não queria me prostituir, não é assim? Eu não queria ver pornografia, eu não queria falar esse palavrão, eu não queria viver dessa forma. Mas é escrava. Escravo tem que fazer o que o Senhor quer. E o Senhor deles é quem? É o diabo. Essa irmã Silvana, que luta, só Jesus Cristo. Todo dia é uma guerra, meus amados. Todo dia é uma guerra. Quer servir a Deus? Tem um preço a pagar. Que não estão mais falando sobre o preço. Por isso que as pessoas estão dentro das igrejas vivendo igual viviam no mundo. Porque os pastores não estão pregando mais, arrependei-vos. E as pessoas vêm, diz que são de crente, diz que são de Deus, diz que tem o Espírito Santo, cantam música que é uma maravilha, e canções, mas não vivem, não renunciam o pecado, não é isso, Bruna Elísia? Não pagam preço de servir a Deus. Mas querem dizer que são crentes, querem dizer que são da igreja A, da igreja B, que batizaram nas águas, que agora estão na ceia do Senhor, mas continuam com a vida que o inimigo gosta. Antes de me converter a Cristo, o inimigo me usava como um fantoche. Hoje eu sou liberta pela graça de Deus. Olha aí, que bênção, né, irmã Lília? Que bênção. Ou seja, a irmã era escrava. A irmã era escrava, era guiada por Satanás. Satanás dirigia. E o escravo tem que obedecer o dono. Vai beber, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a pessoa, eu não quero mais, é escrava. Os que são da carne se inclinam para a carne.
E a recompensa, ou seja, o salário do pecado é a morte. O fim daqueles que estão na carne é a perdição eterna. Mas os que se inclinam para o Espírito, eles agradam a Deus e a recompensa é a vida eterna com Cristo. Amém? É muito bom o que ele fez por mim, né? E ele maiúsculo, tá aí a irmã Elizabeth colocando, né? Com relação ao domínio próprio. Esse é um dos gomos da tangerina chamada fruto do Espírito. E um dos nomes do gomo é domínio próprio, que tem a outra significância chamado a temperança, né? O domínio próprio. Você ter aquele domínio próprio. Quem faz isso é o Espírito Santo em nós. Se não for o Espírito Santo, nós vivemos de impulso. Eu quero fazer isso agora. Eu quero agir assim. Agora eu vou tomar essa decisão. Isso é coisa de gente da carne. Quem é do Espírito vai consultar a Deus. Não vai satisfazer as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne. Inclusive nós vimos lá, nós encontramos na Bíblia as inclinações da carne. Estou no trabalho, saio agora de manhã, vou em casa me arrumar e vou para a EBD. Meu Deus do céu, só o Espírito Santo faz isso, né? É ou não é? Só o Espírito Santo. E hoje a aula está muito boa, gente. Hoje a aula está muito boa. Prepare que eu não consegui colocar em uma folha só, deram 2 folhas, tá? Então tem 2 folhas. É o capítulo 3 de Mateus. A gente já viu o capítulo 1 no domingo, no outro domingo vimos o capítulo 2. Hoje nós vamos para o capítulo 3 de Mateus. Está muito bom esse estudo de hoje. Venham todos, tá? Venham todos. Enquanto buscar o Senhor, né? Enquanto se pode achar. Então, 8 horas estamos lá na igreja, de 8 a 8h30 com todos os obreiros e plantonistas. Quem é plantonista de igreja, quem é obreiro, 8 horas está lá, orando. Meia hora de joelho no chão. Quem tem o joelho, problema no joelho, ora sentado, não tem problema. Mas é meia hora de oração. E Senhor, Senhor, Deus, Deus, e ali, né? Os crentes estão lá. Tem gente que não está nem aí para oração, né? Tem obreiro, tem plantonista que não está nem aí. Mas a gente está acompanhando. Que a gente não vai andar com quem não anda com a visão da igreja. Não vamos andar com quem não anda com a visão da igreja. Salvo aquele que diz, pastor, eu gostaria de estar, mas hoje eu estou trabalhando, e a pessoa ali explica que está trabalhando, né? Mas está no outro horário ajudando, está no outro momento ajudando. Agora, corpo mole mostra que a pessoa está na carne. Se está na carne, não pode agradar a Deus. E se não agrada a Deus, meu querido, não tem como servir. Aí a pessoa tem que realmente buscar libertação. Libertação. Amém? Glória a Deus, mas é um privilégio ser encontrado pela graça e misericórdia do Espírito Santo. Nosso prazer está mais perto a cada dia, aprendendo e colocando em prática a EBD. Isso, já, irmã Silvânia, a gente vai estar lá adorando a Deus, glorificando o Senhor. Aí 8h30 tem aquele café, né? O café com Deus, todo mundo participa do café com Deus. Aí 9 horas a gente canta ali 2 louvores e Bíblia, palavra de Deus. Graças a Deus que a nossa igreja tem o estudo bíblico chamado Escola Bíblica Dominical, coisa que já acabou por aí afora. Que Deus nos dê graça para continuarmos ensinando a palavra e praticando, como a irmã Silvânia colocou aqui, praticando. Tem muita gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não pratica. Tem gente que conhece a Bíblia que você fica, meu Deus, Satanás é um dele. Tá? Conhece a Bíblia, que é uma maravilha, mas não pratica nada. Não coloca nada em prática. Tem muito crente igual o diabo, né? Então nós vamos colocar em prática para agradar a Deus. Tem que colocar em prática. A gente está ouvindo aqui, o Espírito Santo vai apertando a gente,
a palavra vai nos espremendo, a gente vai aqui igual a azeitona na prensa para virar azeite, né? Igual a uva lá sendo pisada para virar o suco. A gente vai ali, ó, é aperto, é prensa, né? É estreito para sair o que presta. Então Deus nos coloca no estreito. A porta é estreita para entrar no céu. A porta é estreita. Amém? Estou firme e forte na escola bíblica. Não perco uma, mais frequenta aqui na comunidade. Esse irmão Maurício. O irmão Maurício está lá na congregação, né? Está lá junto do missionário Davi, então recebe lá a palavra, glória a Deus, é mesmo assunto, a mesma folhinha. Isso aí, glória a Deus. Aí depois, gente, depois eu coloco lá o PDF lá no grupo da igreja, tá bom? Lá no grupo da igreja eu coloco o PDF lá, porque às vezes a pessoa não consegue pegar a folhinha e tal, mas tem um acesso ao PDF para poder estudar também e guardar, para não perder aí esse conteúdo. Amados, vamos orar. Vamos orar. Vamos apresentar a Deus esse dia. Hoje é o primeiro dia dessa nova semana, né? Semana está começando. Tem gente que acha que domingo é final de semana. No domingo é o primeiro dia, amanhã já é segundo dia, que é segunda-feira. Vamos apresentar a Deus. Nós não sabemos o que tem pela frente, mas nós temos Deus que nos revela, que nos mostra, que nos vai dando direção para a gente orar. O mal vai sendo cortado, o plano do inimigo vai sendo frustrado. A investida dele para tentar desanimar a gente, esfriar, atrapalhar, atrasar, perturbar. Deus vai jogando tudo por terra, mas é para quem está orando. O crente que não ora fica só resolvendo abacaxi para todo lado. O crente que não é de oração só vive, não é, só na luta. Porque ele não ora, então ele tem que pagar preço. Não estou dizendo que quem ora, quem tem uma vida de oração, não enfrenta. Enfrenta o quê? Quem é de oração enfrenta cada coisa, mas sabe o que é de oração diz: meu Deus, muito obrigado, porque se eu não tivesse com a vida na oração, eu não estaria mais aqui. Quem é de oração sabe disso. A ânsia do diabo para destruir uma alma, principalmente quem ora, porque o diabo não se intimida com conhecimento bíblico, não. O diabo não se intimida com conhecimento bíblico. O diabo ele passa mal com conhecimento bíblico em prática. E aí entra a oração, porque alguém que se diz que conhece a Bíblia e não é de oração, o diabo nem se preocupa com ele. Nem se preocupa, o diabo deixa quieto. A pessoa conhece Bíblia, estuda a Bíblia e tal, prega, mas não tem vida de oração, não atrapalha o diabo. Esses crentes, pregador, pastor, obreiro, crente de igreja, que até lê a Bíblia, e lê a Bíblia direitinho e tal, canta, toca o instrumento, lê Bíblia todo dia, prega, ensina, vai para o culto, mas não tem uma vida de entrega na oração, o diabo não se esquenta a cabeça com ele, tá? Agora, entrou em oração, meu querido, entrou em oração, meu Deus do céu, o inferno se levanta, mas é para cair, tá? Fique em paz, que maior é aquele que está conosco. Você começa a orar, começa a ter uma vida de santidade, você começa a ver o ambiente mudar, as coisas começam a mudar. Entendeu? Vem levantes, situações de gente, entendeu? Sonhos, o Senhor começa a te mostrar, a coisa começa a ficar estreita, porque o diabo não suporta quem ora, nem passa mal. Aí ele se levanta, mas é para cair, tá? Fica tranquilo que mais são os que estão conosco. Continue orando e você vai ver a vitória chegar. Pai bendito e amado, como é bom falar com o Senhor. É muito bom, Deus, muito bom acessar em oração, entrar em oração. É muito bom falar contigo,
o nosso Deus, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Pai. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, incomparável. Não há outro além de Ti, nós nos curvamos somente a Ti. Senhor, por mais que andamos direito, ainda assim temos que pedir perdão, porque somos pecadores. Perdoa-nos, ó Pai. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Lava-nos, limpa-nos e purifica a nossa alma. Meu Deus, meus irmãos estão aqui mais uma vez comigo e outros tantos estarão durante o dia, marcando a live, compartilhando, comentando. Senhor, que os teus sinais venham acompanhar essas lives. A tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguirão aos que creem. Senhor, faz esses sinais seguirem os nossos estudos, nossos cultos, as nossas lives, porque estamos falando do céu, do Senhor, e temos buscado crer, viver de forma que te agrade. Ó Senhor, Tu coloca ossos onde nem ossos tem. Onde se perdeu os ossos, o Senhor coloca, o Senhor restaura. O Senhor, meu Deus, faz o que a medicina nunca vai entender, porque a medicina diz que não pode regenerar uma cartilagem. A medicina diz, meu Deus, que não tem volta um desgaste ósseo. A medicina diz, meu Deus, que não tem como um órgão renascer, mas Tu, Senhor, tem o poder de nessa hora mesmo fazer um transplante aqui entre nós. Aquele que precisa de um transplante, de um fígado, de um pâncreas, de um rim, de um apêndice, de um coração. Tu podes transplantar agora artérias, até cérebro, até medula. Tu tens, meu Deus, o poder de tirar um sangue agora e botar um novinho em cada um de nós. Mover, meu Pai, as doenças nos ossos, nas articulações, para que possamos, ó Deus, fazer a Sua obra com mais liberdade física. Toque em nós, Senhor. Faz esses sinais seguirem. Quem não movimentava, movimente. Quem não andava, ande. Quem precisava de uma bengala, de uma cadeira de roda, de uma muleta, não precise mais. Levante e ande em nome do Senhor. Quem tinha dificuldade na visão, cegueira, seja qual for a doença nos olhos, meu Deus, veja perfeitamente agora em nome do Senhor. Quem tinha problema de audição, surdez, problema na fala, ande, fale e escute em nome do Senhor. Pai, eu te glorifico. Tu és maravilhoso. Tu és o Senhor. Tomai essa semana nova que se iniciou. Hoje, o primeiro dia da semana e assim sucessivamente. Toda essa semana, Pai. Nos permita estar aqui às 6 da manhã, Senhor. O Senhor tem se agradado da nossa vinda aqui às 6 da manhã. Nos dirige. Senhor, queremos que as nossas decisões essa semana não sejam decisões pelo que os outros pensam, pelo nosso emocional, pelas nossas ideias, mas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Tudo que fizermos, venhamos a estar debaixo da Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Oh, glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glórias a Ti, Senhor. Pai, que nesse dia de domingo almas se rendam a Ti.
Que possamos ver pessoas nesse dia confessando seus pecados, se arrependendo e deixando já o nome para o próximo batismo, Senhor. Fala, Senhor. Fala conosco. Nós precisamos mais e mais de ouvir a Tua voz. Abençoe os meus irmãos que estão aqui comigo, ouvindo, assistindo, participando, comentando, compartilhando. Que a Tua bênção seja sobre todos nós. Em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Amém, amados? É muito bom falar com Deus, né? E nós ficamos por aqui. Quem tiver o copo com água, beba. A água está consagrada em nome de Jesus. Nós vamos ficar por aqui. Já tem gente já conosco às 8 horas da manhã, se o Senhor nos permitir. Já na oração, lá na igreja, oração de plantonista e oração de obreiros. E também nós abrimos para o pessoal do som, da mídia, não é? E 8h30 aquele café maravilhoso. Às 9 começam as atividades conjuntas com toda a igreja, tá bom? Que Deus abençoe. Mana Paula também aí presente. Cada um dos amados, irmã Silvânia, irmão Maurício, irmã Aline. Não é verdade? Cada um dos queridos, irmã Elizabeth, obreira Elísia, todos os amados e queridos irmãos, tenham uma excelente semana em nome de Jesus. E guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até breve. E amanhã junto às 6, se o Senhor permitir. Amém.